Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmark Ficub, hoje dia 28 de março, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa e vamos lá. Pessoal, Ibov, segunda linha verde, né, tentando aí permanecer acima aí da região dos 133, né, tá testando, na verdade, a região de 133. Eu chamei a atenção ontem, né, que se ele fechar para cima aqui da máxima desse dia 19, né, que é justamente no 133, entendo que ele pode sim dar continuidade na movimentação de alta. Acima dessa segunda linha verde, entendo que o próximo alvo passa a ser a região do 137, então região de topo histórico, tá? Então ainda vejo um mercado para cima. O único problema, né, é o seguinte, para quem está de fora, está querendo ali entrar, acredita aí em movimento de compra, que não seria o melhor ponto, tá? Eu entendo que aqui é uma região que tem um pouco mais de risco, né? Porque sempre tem a possibilidade dele romper, falhar e depois voltar para testar essa região do 131, que no momento é o último fundinho, né? O último pivôzinho que ele vem marcando aí no gráfico diário. Então eu só tomaria cuidado com relação à região, que não é a melhor região, tá? Então fiquem atentos aí à questão do gerenciamento de risco, né? Não vai entrar aí um pouco mais pesado numa região, depois do mercado já ter andado bastante, tá? Eu ainda vejo que é para cima, mas não descarto, caso ele não consiga ir permanecer acima de 133, acima dessa segunda linha verde, não descarto ainda um teste no 131. E aqui no 131, ponto de suporte. É uma região que eu entendo que o preço tende a segurar. Ficar atento porque nós estamos próximos aí do dia 2 de abril, né, que é o dia aí que eu vejo que o mercado tem criado uma certa expectativa, né, por toda essa questão envolvendo aí o tarifaço ali, né, que vai acontecer ali pelos Estados Unidos, né, e a partir do dia 2 de abril ele entra em vigor. Então, vamos ficar de olho porque até o dia 2 a gente ainda pode ter bastante volatilidade, notícias saindo, isso de certa forma pode impactar também no gráfico do Ibovespa, mas de qualquer forma eu ainda vejo que é para cima, tá? É difícil pensar no Ibov ali devolvendo esse movimento de alta. Mudo de ideia se por um acaso aí nos próximos dias a gente tiver um movimento parecido com esse. Vai ter suporte aqui no 130, 129, tá? Que inclusive era o ponto que eu estava ali monitorando, né? Se o preço voltasse para testar, entendi que seria o melhor ponto ali para quem está procurando mais uma oportunidade na compra, acreditando em uma puxada para cima. Mas como ele está formando esse pivôzinho aqui no 131, eu entendo que se ele voltar no 129 vai ter suporte, né? Entendo que ali ele pode sim segurar o preço, mas eu já começo a observar a reação no movimento de repique. Caso ele falhe nessa região de 131, a gente pode ter o início, né? Um movimento de topo e fundo mais baixo, e esse BOV aí começando a devolver essa movimentação de alta, tá? Somente se ele fizer uma movimentação parecida com a que eu coloquei na tela, eu já começo a ver uma possibilidade de uma movimentação de queda, de uma reversão dessa movimentação de alta, mas no momento, meu viés segue sendo aí que o mercado continue a movimentação para cima. Ou ele corrige no 131 e dá uma nova oportunidade, ou até mesmo nos próximos dias já vem rompendo aí acima da linha verde. Se voltar para testar a linha verde também pode ser uma oportunidade, depois que ele rompe, e aí a gente já vê o Ibov tentando buscar lá no 137, tá? De qualquer forma, mercado para cima, e vamos ver se ele consegue aí romper essa segunda linha verde e tentar buscar lá a região de topos históricos. Gráfico do dólar, WDO FUT. O dólar, ontem eu chamei a atenção aqui na faixa dos 760, que eu considero um ponto de resistência. Ontem ele bateu cabeça na região, né? Então ele bateu cabeça aqui por volta das 10h15, ficou ali de lado durante o dia e está novamente na mesma região. Continuo considerando uma região de resistência, tá? Então, tomar cuidado ali com compras neste ponto aí do dólar, porque é uma região um pouco mais difícil ali para o dólar, né? Se esse dólar começar a fechar para baixo dos 575 aqui, eu entendo que a ideia é voltar para os 744 até a região de 730, tá? Testar aqui este ponto como uma região de suporte. Inclusive, o 730 vai ser um ponto bem interessante, né? Se ele voltar para testar, porque ali no intraday, no movimento mais curto, é uma região de suporte importante, sim, tá? Então, chegando lá, o preço pode acabar segurando e mandando para cima novamente, permanecendo lateral aí no curto prazo. Mas, de qualquer forma, ponto atual do dólar, um ponto de resistência, cuidado ali se alguém estiver comprado ou pensando em abrir posição de compra, porque é uma região
com um pouco mais de dificuldade. Se ele romper para cima dessa região de 775, para cima desses topinhos anteriores, ok. Movimento de pullback, aí sim eu começo a acreditar numa movimentação de alta mais consistente. Mas ele romper e voltar para testar. Abaixo da faixa vermelha, eu vejo que o mais provável seria ele voltar para testar essa faixa verde aqui embaixo, tá? Então, vamos seguir acompanhando ao decorrer do dia. Dá uma olhada no gráfico do mini índice, o Infut. Bem, o mini índice ele rompeu para cima dos 132 mil, tá andando aqui um pouco mais de lado, ele não conseguiu romper para cima dos 134, lembrando, né? Mini índice rompendo para cima de 134, vejo um próximo alvo lá no 135.700, 136 mil, tá? Se eu pegar aqui o gráfico de 15 minutos, então entrar no movimento aqui de intraday, né? Um movimento pro dia, vamos lá. Olha, dá para perceber que ele está lateral, né? Se eu der um zoom aqui, a gente consegue perceber. Eu vou dar uma limpada naqueles desenhos que nós fizemos pelo diário. E vamos pegar aqui esse gráfico de 15 minutos, ó, vamos utilizar esta região como um ponto de resistência. Aqui vai ser um ponto que eu considero uma região de suporte. E aí tem alguns pontos no meio do caminho, tá? Vamos lá. O índice, ele foi lá testar a região de topos anteriores, bateu cabeça. Eu entendo que esse índice ainda pode voltar para testar próximo aqui dos 132.500 até a região de 132 mil. Inclusive, pela movimentação que o índice tem feito aí, eu vejo que ele está numa região aí de dificuldade, uma região de resistência, tá? Então, tomar cuidado, que esse índice já pode começar a bater cabeça neste ponto aqui, inclusive já está deixando um pavio nesse candle atual, e aí batendo cabeça aqui ele já volta para testar esse fundo, podendo até mesmo testar aqui a região dos 132.500, tá? Então eu tomaria um certo cuidado ali com, se alguém estiver na compra, é claro, né? Porque vejo uma região de resistência no 133.650. Bateu cabeça aqui, começou a apontar para baixo, a ideia é testar o fundo no 132.800, se perdido lá no 132.500. Se por um acaso esse índice seguir aí na movimentação de alta, né, e começa a fechar para cima dessa faixa vermelha, aí sim, ele volta para testar de novo lá o 134.500, que trabalha como uma região de resistência no curto prazo, né? Inclusive é só observar as mimas aí, ganhando cada vez mais resistência, vai aparecer uma mima 144 ali, que pode acabar dificultando aí a continuação da movimentação de alta aí do índice no momento, tá? Mas de qualquer forma, índice na região atual, ponto de resistência, tendo que é um ponto que ele tende a bater cabeça, tá? Dá uma olhadinha aqui agora no gráfico do Bitcoin, né? Ontem nós chamamos a atenção do Bitcoin, que ele teria ali que segurar numa faixa de preço, deixa eu só ver aqui, ó, dos 86.400, que se ele perdesse essa região, ele voltaria para testar os 83.700 e depois os 81.200, tá? Bitcoin perdeu aí a região dos 86.400, né? Tenho chamado a atenção que este movimento de alta que ele vem desenhando nos últimos dias, ainda vejo que é um repique da pernada de queda, e que ele tende a testar esse fundo que ele deixou recentemente aí, tá? Então, tome cuidado aí, principalmente para quem está comprado no curto prazo, porque o Bitcoin já começa a demonstrar uma certa fraqueza, isso pode indicar um teste aí no 78 a 76 mil, né? Então, fiquem atentos à movimentação aí dos próximos dias, e também atento no dia 2 de abril, né? Conforme eu comentei ali do Ibov, Bitcoin também tem sofrido um pouco mais aí por conta das notícias, né, relacionadas à questão ali das tarifas dos Estados Unidos. E se vê algo aí um pouco mais pesado aí, né, o mercado não reage bem, pode ser que isso aí afete também o mercado de criptoativos, tá? Mas de qualquer forma, o Bitcoin graficamente já começa a demonstrar uma fraqueza. Cuidado aí para quem está posicionado, porque já começa a ver a possibilidade de um teste nos 83 até a região aí dos 76 ali, se ele voltar para testar fundo, tá? Que mais? E o S&P 500? Deixa eu só pegar aqui no meu outro monitor. S&P 500, vamos lá, pegar aqui o S&P 500, maximizar. O S&P 500, eu tenho chamado a atenção em uma região de resistência que é o 780, né? Esse fundo aqui do dia 13 de janeiro, ele foi perdido e agora voltou para testar por baixo aquela região, ele bateu a cabeça e está apontando para baixo, tá? Fica atento, pessoal, porque o S&P 500, ele sugere para a gente um teste desse fundo aí nos 5.500, tá? Eu ainda vejo a possibilidade de um teste de fundo. Se perdido, aí o próximo alvo do S&P 500, 5.400, tá? 5.400, tem aqui uma região importante também ali de setembro, entendo que ele pode ir lá para testar, mas de qualquer forma, S&P 500 eu vejo ainda para baixo.
tenho acompanhado, né, algumas pessoas, alguns analistas chamando a atenção que pode ser uma região de fundo. Eu até vejo que sim, pode ser uma região de fundo, mas ainda não vejo graficamente ele confirmando isso aí para a gente. Eu só entendo que aqui realmente começa a ficar mais interessante para quem está procurando compra, né, em duas situações. Testa fundo, não faz novo fundo, aí pode ser ali uma tentativa pelo risco, né, acreditando que ele não vai perder aquela região, ou então, se o S&P 500 já começa a segurar por aqui, volta para cima dos 5.780 e quando ele fizer o pullback ali, ele forma um pivôzinho acima dessa região. Também é uma condição que me chama a atenção, tá? Mas enquanto ele estiver abaixo dos 780, eu vou acreditar que é para baixo, pelo menos para testar o fundo, e aí, se perdido, 5.400 o próximo alvo. Beleza? Então, é isso daí, vamos seguir acompanhando. Desejo aí para todos uma excelente sexta-feira, um excelente dia, bom final de semana aí, e mais tarde, né, eu venho aqui com a gravação do nosso programa Tendências e também do programa de criptoativos, né, para a gente ver como que o mercado se comportou aí ao longo do dia, tá ok? Um abraço a todos e até segunda. Tchau, tchau, pessoal.